Olá, Facebook. Boa noite. Olá, Facebook. Vou colocar no Instagram aqui também. Quem estiver entrando aí, vai dando boa noite. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite para você. Obrigada por você estar aqui. Agora eu vou entrar aqui no Instagram. Tudo bem? Posso estar aqui. Olá, Instagram, tudo bem? Tudo bem, Carol. Vamos fazer aí mais lives também para o nosso big projeto, né? O projeto Seu e da Rô também, para a gente participar mais, né? Vamos dar ideias aí para o pessoal, para participar bastante. Mas agradeço a oportunidade daquele dia também, que foi ótimo, maravilhoso, né? Como a gente falou. Gente do Instagram que estiver entrando, vai dando boa noite para mim, tá bom? Logo mais, Carol, logo mais. A gente vai estar arrebentando aí. Mulheres empreendedoras. Isso aí, ó. Up. Oi, Everton, Dani Coach, Master PRL na área, Robertinha, boa noite. Sueli, boa noite. Dá uma boa noite aí, galera que estiver entrando. Vai dando uma curtidinha aí, ó. Comentada aí, ó. Coraçãozinho para mim, ó. Coraçãozinho também para mim, por favor. Vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho, tá, gente? A gente já começa o assunto da produtividade. Isso aí, galera. Muitos corações. Quem estiver entrando aí vai dando boa noite. Instagram também. Facebook. Entre quem entrar, dá boa noite para mim. Sei que é véspera de feriado, tá, galera? Mas vamos lá, né? Vamos rapidinho falar sobre produtividade. Se você acredita que faz o diferencial aí também na vida de alguém, compartilhe essa página ou compartilhe essa live também na página de algum amigo, tá? Ou compartilhe na sua também. Instagram só fica aí 24 horas, mas quem tiver o meu Face, também lá fica direto todas as lives gravadas, tá bom? Então, quem estiver entrando aí, vai compartilhando com amigo, chama aquele amigo que não é produtivo ou que tem uma dificuldade aí na organização das suas coisas, tudo certinho. A gente dá um jeito aqui, né? Tudo tem solução. A gente vai procurando soluções. Gente, quem estiver entrando vai dando boa noite. Se não, eu não responder ou alguma coisa, se a conexão estiver ruim ou o som estiver ruim, vocês me avisem também, tá bom? Olá, Fabinho! Fabinho! E aí, tudo bem? Assiste aí, toma cuidado, hein? Mas assiste aí, ó. Produtividade, ó. Hashtag, galera aqui do Facebook, produtividade. Dá um hashtag aí na tua página, ó. Compartilha, coloca lá produtividade. Manda para aquele teu amigo ou amiga também. E manda aí compartilhar na sua página, né? E para você também, né? Se precisar. Oi, Fran, boa noite. Que bom que você está aqui. Rosângela Mendes, boa noite também. Que bom que vocês todos estão aí. Vamos participar da minha live. Isso daí, Fabinho. Aí, Carol, produtividade up. Vamos lá, produtividade up. É um nome pro projeto aí, ó. A gente pode colocar isso também, Carol.
Cida, boa noite. Bom, quem vai estar entrando aí dando boa noite, por favor? Marcelo, quanto tempo eu não te vejo, Marcelo? Você está aqui na minha live. Oi, tudo bem, Richard? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Somos fera, somos coach, né? O Richard aqui na área, coach também de inteligência emocional. Quem estiver entrando, boa noite, Cida. Muitos corações para mim, muitos corações para mim, muitos corações para mim. Coraçõezinhos, gente, adoro coraçõezinhos. Hashtag produtividade. Dani Santana, juntos e para cima, vamos lá, né? A música acabando, a gente começa. Tudo bem, galera? Só para a galera tá entrando aí, ó. Tem gente que tá falando que não tá conseguindo entrar. Tá lá já, tá ao vivo, tá no Face e no Insta, dá uma olhada. Galera aí que tiver com dificuldade. Mas tá lá, gente. Já tá ao vivo já. Pode ser a sua conexão, dá uma olhadinha. Oi, Yara! Boa noite aí, galera! Galera em alta aqui. Vamos lá, hashtag produtividade, galera! Tá acabando a música, a gente já vai começar, tá bom? Antes que vocês briguem comigo. Quem estiver entrando no Instagram, por favor, boa noite. Tarcísio! Tarcísio, boa noite. Direto de Goiânia, aí sim, hein? Aí eu tô fera. Ai, muitos corações para mim. Muitos corações. Galera, quem estiver entrando, vai me dando boa noite. Boa noite. Vamos entrando e vamos falar agora sobre produtividade, né? O que é essa palavra frase, o que é produzir, e é igual produzir, é igual para... É igual, né, o significado do produzir para produção para a palavra produtividade? Sim, Dani, tem diferença, bastante diferença, tá? Então, vamos lá, eu coloquei essa música aqui do Velozes e Furiosos, ao meu coach, que não está na área ainda, mas o Andrei, que é uma música que dá um up de motivação aqui, para mim, pelo menos, né? Então, vamos lá, acabou a música. Vamos lá, galera. Renata Rodrigues, boa noite, Rê, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Muito tempo, que bom, saudade de você também. Fica aqui um pouquinho. Júlio, meu lindo, obrigada por você estar aqui, muito boa noite. Galera, então vamos lá falar sobre produtividade, né? Não vou ficar enrolando vocês aqui. Então, assim, o que é produtividade? Quando a gente fala, o que vocês imaginam, o que é produtividade, né? Então, a gente fala que tem que estar, muitas pessoas falam. Cabaré de Milson, boa noite para você que está entrando aí, galera, também. Quem estiver entrando aí vai acompanhando. Então, assim, o significado da produtividade, tem muita gente que acha que você tem que trabalhar, ou fazer, e de repente você acaba não fazendo nada. E aí você se sente o quê? Frustrado, ansioso, né, desmotivado com todas as ações que você fez e realmente não gerou aquele resultado que realmente você desejava. Então, assim, quando a gente fala de a produção, ela é apenas uma medida do resultado. Então, a palavra produção, ela tem diferença para a produtividade. A palavra produção, ela vem nesse sentido, resultado esperado por algo que você fez. E a diferença é que a produção você acaba fazendo no automático sempre. Então, quem nunca acorda e fala, acorda, escova os dentes, aí toma banho, aí troca de roupa, pega o carro, trabalha, volta, meio que no automático. Quem nunca faz isso ou quem nunca fez isso? Então, a produção é muito na questão do quesito do resultado daquele projeto que você fez, executou. Então, você tinha a tarefa ABC e você acabou fazendo isso para gerar o resultado final, que é o que foi esperado. Oi, Mi, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Então, assim, a produtividade é quando você tem a capacidade de produzir mais com menos recursos, ou com o menor tempo possível, entendeu? Então, assim, a produtividade está associada muito ao quanto tempo você faz aquilo, e realmente o tempo que está sendo investido naquele projeto, naquele processo que você está fazendo, realmente está sendo de grande valia, e o resultado disso
Porque às vezes a gente acaba tendo, isso muitas empresas elas fazem, né? Eu falo produtividade de maneira geral, tá, gente? Mas assim, eu estou dando exemplo de empresas, mas empresas elas fazem isso com funcionários. Então, quando tem que enxugar cargos na empresa por conta de demanda de funcionários, enfim, de gastos, corte de gastos, eles acabam associando quantas pessoas tem naquela área, em quanto tempo as pessoas fazem as atividades, ou quanto tempo demanda aquela atividade, basicamente, e o quanto ela pode ser reduzida. Então, nesse tempo que a gente chama de produtividade. Produção por produção é você executar as tarefas sem nenhum propósito do tipo, olhando qualidade, olhando tempo, só olhando realmente o resultado final. E a gente, às vezes, acaba entrando no automático do dia a dia e produzindo por produzir. Então, assim, eu acordo, eu vou para a academia por ir, eu vou para o trabalho, faço aquele relatório por fazer, e às vezes você acaba não utilizando o tempo realmente, você acaba utilizando, na verdade, o seu tempo para outras coisas que são desnecessárias. E você poderia diminuir o seu tempo para aquela atividade. Então, você poderia, por exemplo, fazer um relatório que você demora 2, 3 dias, reduzir para 1. Você poderia fazer uma atividade que você está procrastinando por muito tempo, um plano de ação, e reduzir isso. E como a gente consegue isso? Como a gente consegue? A gente consegue ter um pouco mais de controle sobre as nossas ações, ou onde realmente está o ponto de erro ou o ponto de partida, enfim. Né, o início e o fim que eu falo, né? Onde está a lacuna ali. E quando eu falo disso, porque tem dias que parece que o dia, quem nunca falou, né? Que o dia tem 24 horas, ele podia ter muito mais, ele podia ter 48 horas, ele podia ter, sei lá, 72. E é aquele dia que você faz, e de repente você se sente esgotado e você fala, putz, eu não tô fazendo nada, eu não consegui fazer nada no meu dia a dia. Eu fiz, e realmente eu não fiz nada. E o que acontece? Você tem que exercer vários papéis, né? O papel de mãe, muitos corações. Obrigada, galera que tá colocando coraçãozinho aí. Galera, coraçãozinho também. E assim, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba tendo o papel de mãe, de pai, de quem tem filhos, né? De esposa, de namorado, de serviço, você tem que ir pro serviço, aí você tem que voltar, você tem que ir pra uma academia, você tem que ver o seu amigo, aí você tem que... E aí você tem que ir, aí você tem que ir, e você tem que ir, e você vai ficando com esse tem que ir. E esse tem que ir, o que acontece? Na sua mente você fala, cara, eu não vou conseguir. Né? E automaticamente isso se torna uma crença, né? Porque você questiona a sua mente, você automaticamente fala para ela, eu não consigo, e você acaba realmente não fazendo isso. E aí você tem o quê? Uma coisa chamada desequilíbrio. E aí você entra no estágio de agonia. Você não tem aquela vontade de realmente fazer. Você entra no automático. Você acorda, toma café, vai trabalhar, retorna, toma banho, dorme, pronto, acabou o dia. E aí segue. E aí gera aquela sensação de angústia, aquela sensação do será que eu estou fazendo certo? Será que tá legal o que eu estou fazendo? Será que eu não poderia fazer mais alguma coisa? Né? E você automaticamente acaba até perdendo um pouco do seu propósito e vivendo realmente por viver. E aí, de repente, você se vê numa gangorra. Então, vamos imaginar uma gangorra. Tem dois lados. Um lado ele pesa, o outro lado ele sobe. Galera do Instagram aqui. Tá? Então, assim, um lado ele pesa, o outro lado ele sobe. O que acontece com isso? Quando tem isso, não tem o quê? A questão do equilíbrio. Então, um lado... E geralmente acontece o quê? Vamos pensar que temos dois lados principais, o pessoal e o profissional. E aí, a gente acaba pesando muito o lado profissional. Ah, tá tudo bem no lado profissional. Eu tô me dando muito pro lado profissional, o meu chefe tá me elogiando todos os dias, estou entregando todos os relatórios com a melhor qualidade possível. Mas aí eu chego em casa, tá lá minha mulher, tá lá meu marido com aquela cara... Pô, mas eu esperei você para jantar, eu esperei você para o nosso filho, para pegar nosso filho, tal e tal. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba deixando de ter a qualidade que você teria que ter, o equilíbrio que você teria que ter nas duas, né, nos dois âmbitos, pessoal e profissional, e você acaba dando um peso maior para um lado. O que eu citei agora foi o profissional. E aí você acaba deixando de lado o lado pessoal. E aí, o que acaba acontecendo? Existe esse desequilíbrio, aí começa a ter reclamação de lado. E aí você faz o quê? Reclama, né?
Poxa, mas a minha mulher tá chata, meu marido tá chato, ele só reclama quando eu chego em casa. Pô, por que será, né? Aí você chega todo dia 9 horas da noite, no final de semana você não quer sair com seus filhos, ou você não quer sair para fazer nada, você só quer sair para tua cama e deitar e dormir, né? Sair pro banheiro, toma banho, come e dorme. Então, assim, você acaba deixando de ter esse equilíbrio. Aí seus amigos falam, cadê você? Cadê você? E de repente você não está mais naquele âmbito porque você está dando muito valor para outro lado. Aqui, ó, a Michelle escreveu, não dá tempo para isso tudo mesmo, acontece isso comigo. Exatamente, mas não dá tempo por conta disso, Mi, que eu tô falando. Você acaba não colocando esse ponto, equilibrando esses pontos, né? Porque a gente acaba acreditando que a vida é só trabalhar e, sei lá, um exemplo, tá? É trabalho e em casa, trabalho e casa. Aí, de repente, você perde o trabalho. Aí sua vida faz o quê? Desequilibra, né? Tem muitas pessoas que às vezes acabam até sofrendo, ficando triste, enfim, depressão, tudo, quando sai de um emprego, porque não esperava aquela perca e realmente aquela perca ela faz com que ela se sinta num vazio, perdida mesmo, porque ela tinha um bloquinho diário que ela fazia tudo aquilo e funcionava, por mais que ela se sente insatisfeita. Então, a gente tem que tomar cuidado por esse lado. Quais ações que eu estou fazendo no dia a dia automático que eu estou produzindo ou estou fazendo por fazer, entendeu? Então, assim, eu estou produzindo com produtividade ou estou produzindo por produzir? Acho que é o primeiro questionamento aí para vocês, tá bom? Que vocês têm que ficar olhando aí. Danilo, boa noite. Diego, boa noite. Francis. A Rô escreveu aqui, ó. É o estar aqui agora, exatamente. Você tem que viver o hoje, né? Programando, óbvio, amanhã, pensando realmente nos próximos passos, mas você tem que viver o hoje também, mas não somente no automático, né? Puxa um pouco o freio de mão, bunda marcha aí, dá uma mudada nisso, né? Fabinho, só ouvir verdades. Fabinho, vai dando sua opinião aí também. Ó, aqui, ó, Cida escreveu, sou vítima dessa rotina. Então, assim, gente, o que eu faço quando eu estou numa rotina que não está me agregando a nada? Então, primeiro ponto, você tem que pensar, eu estou produzindo por produzir ou estou produzindo com produtividade, que é nada mais é do que qualidade. Porque quando eu produzo com qualidade, eu acabo, tem um hormônio chamado hormônio, né, a substância que é o cortisol. Cortisol, isso. O excesso dele, né, então, o excesso dele, ele gera todo esse estresse, não, ele gera toda essa concentração, esse alerta, essa vontade, esse desejo. A falta dele vem a depressão, vem a ansiedade, vem o estresse, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque automaticamente vai para o nosso cérebro e ele automaticamente dispara para o corpo, então o corpo ele reage às nossas emoções, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E assim, de repente você se vê nessa gangorra, né? E aí você fala, eu cansei de tudo. Mas quem nunca falou isso? Levante a mãozinha aqui, né? Cansei de tudo, vou abandonar o emprego, vou abandonar o namorado, o crush, sei lá quem, os amigos, vou sumir no mundo e tal. E de repente a solução não é essa, é simples, né? Óbvio, quem está vivenciando isso, pode ser que não seja simples. Ah, Dani, mas você fala de uma forma tão simples. Galera, não é. Eu vivo isso a todo tempo. E foi engraçado que eu vou comentar aqui. Everton, você tá aí no Instagram? No domingo, no final de semana, na verdade, no domingo especificamente, foi o dia do coach, né? E aí eu escrevi sobre isso, né? O que é ser coach? Não somos super-heróis, enfim, um monte de coisa, né? Porque tem aquele estereótipo que o coach, ele não sofre, ele só ajuda todo mundo e realmente está feliz e não tem problema nenhum. E não é verdade. A gente tem que fazer a nossa blindagem também, tanto emocional quanto física, né? Obrigada, Tarcísio. Então, assim, essa questão dessa experiência que eu tive, o que aconteceu? Eu, como coach, participei de uma sessão de PNL do Everton. Cadê o Everton Tizé? E está aqui. Everton Tizé e o Alê, que são Master em PNL, então eles se formaram, né, em PNL. E eu passei por uma sessão com eles. Então, eu, coach, Daniela, passei por uma sessão de coach, com outro coach.
E aí lá eu vi que tinha muita coisa que realmente eu estava produzindo por produzir. Eu verifiquei muitas coisas no plano de ação que a gente começou a delimitar, que eu produzia por produzir. Poxa, Dani, mas você faz isso? Faço, cara. Eu sou ser humano, né? Todo mundo é aqui. E ali eu saí com uma lista de tarefas de 10 tarefas. Então, 10 tarefas para eu desenvolver até segunda-feira que vem. Era muita coisa. E são coisas pequenas, simples, né? Quem olha às vezes fala, nossa, mas é tão simples. É planilhar, fazer um banco de dados de clientes, fazer um banco de dados de informações básicas de aniversário. Enfim, é básico, mas assim, era algo que eu estava fazendo, mas não de uma forma produtiva, com qualidade. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Então, Sueli, não entendi o que você escreveu aqui, Di. Qualquer coisa você me fala. Então, assim, o Everton, muito obrigada, tá? Parabéns aí pela formação, Everton. O Aleno tá aqui, o Tizé também. Agradeço muito vocês, muito mesmo, mas, assim, eles me ajudaram muito, abriram muito esse leque. Porque a gente acaba entrando numa metamorfose mesmo, de mudança, mas, assim, a gente acaba não executando realmente o que tem que ser executado com qualidade, tá? Então, assim, quais são as dicas que eu falo para você ter um pouco mais de produtividade, né? Ou ter produtividade realmente nas suas tarefas ou no seu dia a dia. Deixar de viver por viver ou fazer por fazer. Anote, galera. Anote tudo que você tiver que fazer, tá? Então, assim, o que eu fiz no final de semana foi isso. Eu anotei. Então, o coach me perguntava, o que te impede de fazer isso? O que não impede? Por que você está fazendo isso? E aí eu fui refletindo coisas que realmente eu não estava imaginando que aquilo estava impactando a minha vida e as minhas atividades. E, às vezes, a gente dá foco para coisas corriqueiras ou coisas que realmente não incomodam, a gente não gosta. E não, a gente tem que realmente fazer aquilo que gosta, que não gosta, enfim. Mas fazer, né? Deixar. Se é importante, se tem que ser feito, a gente vai ter que fazer uma hora. Não tem como. Isso, Fabinho, você escreveu aqui, ó, Dani, é verdade, precisamos pensar na qualidade, porque se a gente não fizer com qualidade, né, fica fazendo por fazer, e aí entra, que é a Cida que falou, não sei, Cida, se você tá aqui ainda, mas entra naquele sentido, eu faço por fazer, não tenho vontade, eu não tenho ânimo, né, aí vem a falta do cortisol, leva ao estresse, né, aí tem a vontade de você ficar desanimado, o corpo ele reage também, né? Porque o nosso emocional está muito ligado ao nosso neural, que automaticamente traz as reações para o nosso corpo. E aí a gente fica abatido, a gente fica chateado, a gente fica, de certa forma, desanimado com os resultados. E acaba não falando, não vou fazer por fazer, né? E aí você acaba perdendo essa questão realmente de qualidade. Então você tem que realmente fazer as coisas por fazer, produzir por produtividade mesmo e não por produzir, tá? A Michelle escreveu aqui, mas eu vivo nesse vício, não sei mudar isso. Jorge, boa noite. Rô, boa noite também, que entrou aqui. Miriam, boa noite. Gislene, boa noite, tudo bem? Galera que tá entrando aí, boa noite. Não sei mudar. Então, assim, eu vou te dar uma dica, né? Vamos falar uma dica aqui. A primeira. Mi, anota tudo o que você precisa fazer. Então, assim, qual é o seu objetivo? Primeiro, você tem que definir um objetivo. O que eu quero fazer? Óbvio, você não pode querer comprar bicicleta ou casar no mesmo dia, porque você não vai conseguir. Então, assim, você tem que decidir o que eu quero, né? Digdom, boa noite. Você por aqui, Bahia na área. Dicas. Isso daí, Fabinho. Anote. Pega um caderninho. Quem tiver com um caderninho aí, pode até pegar agora. Óbvio, não vai dar tempo, mas assim, pega um caderninho depois que a live terminar e anota tudo que você tem que fazer. Tudo. Isso foi o que eu fiz no domingo. Tudo que você tem que fazer. Então, assim, eu tenho que perder peso, eu tenho que comprar roupa, sei lá. Eu tenho que visitar meus amigos, eu tenho que procurar um novo emprego, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que passar roupa, eu tenho que doar roupa, não sei. Começa a anotar tudo realmente o que você tem que fazer. Tudo. E aí, quando você anotar tudo, você vai fazer o quê? O seu cérebro, você vai mentalizar que tudo que está no seu cérebro, você vai relaxar. Porque ele entra no estágio de relaxamento quando você anota.
Então, você anotou, você tirou da mente. Então, aquela questão do pensamento de ficar, eu tenho que fazer, eu tenho, você acaba não fazendo, gente, não adianta. Quando fica muito aqui na sua mente, você não coloca no papel, você não faz, você não executa. Então, dica, primeira dica é essa. Segunda dica, organize hoje o seu amanhã. Então, assim, como organizar o meu hoje, Dani? Se você parar para pensar que se em meia hora do dia anterior você puder anotar, ou 10 minutos que seja, tudo que você tem que fazer no dia seguinte, então faça. Então anote, amanhã eu vou ter que ir na academia 8 horas. Vou ter que acordar 7 horas, então. 8 horas eu tenho que ir na academia. Aí depois eu tenho que trabalhar. Aí depois eu tenho que ir no banco. Eu tenho que ir tal. Anota. Porque se você anota, projeta o seu amanhã. Então, a primeira dica é anota tudo. Tudo que você quer fazer, pretende fazer, você imagina na sua mente, aí você anota. A segunda dica é isso, é você anotar o seu dia seguinte, porque aí você organiza. E quando você organiza, você faz o que com a tua mente também? Relaxa, você não fica com aquele estado de preocupação, né? Aquele estágio de ansiedade. Mas será que vai dar tempo? Mas você nem tentou, você nem está no dia seguinte, mas você já está pensando lá no dia seguinte. A terceira dica é definições. Isso eu até já comentei aqui com o pessoal, né, em outras lives. Mas assim, definições. O que é definir ações, Dani? Defina macroações. Então, eu tenho que começar, por exemplo, eu quero perder peso. Tá? Eu vou falar aqui uma coisa mais básica. Eu quero perder peso. Então, para perder o peso, isso é uma meta principal. É uma ação principal. Onde vou passar o Natal? O Fabinho já fez a lista dele aqui, muito engraçado, ó. Minha lista, onde vou passar o Natal e o Réveillon. Isso daí, Fabinho, começa a fazer a sua lista já aí, muito bom, hein? Aí, galera, tá vendo? Então, assim, é um exemplo que ele deu aqui. Obrigada, Fabinho. Mas, assim, pegue, terceira dica, pegue uma ação macro. Então, assim, perder peso, tá? Sei lá, arranjar uma namorada, praticar um esporte novo, aprender a tocar violão, aprender a tocar piano, não sei. Tô dando exemplos aqui, tá? Não sei, conhecer um lugar novo, falar uma nova língua. Então, assim, são macroações. Dentro dessas macroações, aí vem a quarta dica, quarta ou quinta? Isso, quarta dica. Defina as subações. O que são as subações? São pequenas ações dessa ação principal. Então, assim, ó, o Fabinho já fez aqui a dele. Minha lista, onde vou passar o Natal? Essa seria uma macroação. E dessa macroação, ele vai colocar os lugares que ele vai passar o Natal. Na casa da mãe, do pai, sei lá, na Bahia, Fortaleza, Rio de Janeiro, interior. Aí ele vai anotando. Macroação, perder peso. Quais seriam as ações abaixo? Procurar uma academia. Onde vai ser a academia? O custo da academia. Uma outra atividade física, eu quero fazer, sei lá, eu gosto de dançar, então colocar lá, dançar, pilates, você vai colocando as possíveis ações, você vai tirando da sua mente todo aquele estresse, aquela coisa de, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não tinha pensado nisso. Aqui, ó, o Everton tá escrevendo, ó, Dani, uma dica é fazer a reprogramação mental, você deve se ver fazendo tais condutas e comportamentos, exatamente, isso a gente aplica muito no coach, né? O Everton aqui é PNL, agora também coach. Então, assim, essa programação é mental. Você mentaliza realmente o que você quer. O que você gostaria, qual estágio que você gostaria de estar. Então, assim, né, nos processos, né, que a gente faz, geralmente a gente espera assim, a pessoa quer emagrecer. Mas para que ela quer emagrecer? Para entrar num vestido. Então, assim, mentaliza aquele vestido que você tem, que você não entra mais. Tô falando de mulher aqui. E você quer muito entrar nesse vestido, né? Uma roupa feminina. O homem pode ser a mesma coisa, uma calça, uma camisa que ele tem, enfim, mas projetar como, qual o estágio desejado dele, qual o seu estágio desejado. Eu quero me ver falando outra língua, tá ok. Mas onde? Né? Onde você vai estar? O que você vai fazer, né, com essa outra língua que você for falar inglês, o que for. Então, assim, você projeta isso. Para que isso? Por quê? Como? Então, você vai fazendo questionamentos para você. Como? Por quê? Onde?
entendeu? Com quem vou estar, quando eu fizer isso, o que eu vou fazer, como eu vou me sentir. Então, você tem que se sentir nesse estágio, como você vai se sentir lá na frente. Outra dica aqui, ó, faça algumas pausas no seu dia a dia. E como que eu faço pausas no meu dia a dia, Dani? Se meu chefe fica o dia inteiro na minha orelha. Gente, mente. Então, assim, uma música, né? Já está muito mais do que comprovado que músicas, elas entram num estágio de felicidade ou de tristeza muito grande. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a música que a gente coloca no dia que a gente está meio um pouquinho down. Então, não adianta nada eu querer colocar um Roberto Carlos, por exemplo, sei lá, outra música aí. Nada contra Roberto Carlos, tá? Mas, assim, outra música muito que te traz um estágio um pouco de tristeza e, de repente, aquele dia cinzento, que tá chovendo, que você já não gosta, aí você pegou trânsito, aí você chega lá, o seu chefe briga com você, ou sua namorada, ou seu namorado briga porque atrasou, porque isso, aquilo outro, de repente o dia se torna mais cinzento do que o normal. Então, você, colocando essa música, né, ele dá esse estágio de dopamina mesmo no corpo, né, dá uma ativada e você fica mais feliz. Geralmente, eu trabalho ouvindo música, né? Óbvio, quando eu tô atendendo, não, mas assim, não sei se vocês viram, todas as minhas lives no início tem uma música tocando. Hoje eu tinha uma música um pouco mais acelerada, que era para me entrar nesse estágio realmente de aceleração que eu precisava, nesse estágio mais up, entendeu? Então, assim, coloca uma música, trabalhe com música, seja mais produtivo nesse ponto. Isso daí, Everton, show! Posso projetar ao contrário? Tipo, quero passar um lugar que tenha água. Aí decido se vou para a praia ou para um resort no Réveillon também, né? Também, Fabinho. Você pode projetar um local, você não precisa especificamente. Isso seria uma macroação. Então, eu quero viajar para um lugar que tem água. E aí, desse lugar que tem água, nas subações, você vai definir. É água doce, é água salgada, é água de rio, encontro de rio, não sei. É lá em Santarém, né, Everton? Lá no Pará, então, tem várias opções. Você vai abrindo esses leques, porque aí vai te dando um norteamento um pouco melhor na sua vida, né, nas suas decisões. Aqui, ó, nossa, perfeito. Exemplo do Roberto Carlos. Não quero passar o Natal vendo o especial de final de ano dele com a minha tia comendo aquele salpicão de sempre. Eu vou fazer a minha lista hoje mesmo. Então, assim, exatamente, ó, o Fabinho escreveu aqui. Ele não quer ver. Boa noite, Selma. Tudo bem? Então, assim, o Fabinho, ele acabou de falar que ele não quer passar o Natal vendo o Roberto Carlos na televisão, em casa, comendo salpicão na casa da tia dele. Então, isso provavelmente mostra uma imagem, uma cena, ou traz alguma lembrança, né, Fabinho? Que você realmente não te dá um estágio de up, um estágio de alegria. Então, não traz aquela memória legal, bacana, né? Então, a música, ele faz esse efeito com a gente, né? Ele faz esse efeito do cortisol, né? Ele libera essa energia, ele dá uma agitada. E realmente, quando a gente está um pouquinho triste ou um pouquinho down, você colocando uma música, ele dá um certo up. E, de repente, dependendo da música, o que ela falar, o que comentar, as frases, você já entra no estágio de baixa, e isso pode provocar um estágio realmente de agonia, de tristeza, né? Igual o Fabinho aqui, o Roberto Carlos para o Fabinho no Natal, no especial de Natal de final de ano da Globo, né? Então, assim, outras ações que você pode fazer no dia a dia. Você pode respirar fundo, você pode meditar, você pode fechar os olhos por 10 segundos, ir no banheiro, descansar um pouco, voltar. Mas, assim, você tem que ter alguma coisa, alguma válvula de escape no dia. Então, não adianta só falar assim, o dia todo passou e agora, 8 horas da noite, eu vou fazer isso. Não, gente, você tem que fazer isso de manhã, fazer isso à tarde, fazer isso à noite. Para 10 minutinhos. Mas, Dani, eu não consigo parar 10 minutos. Para 2 minutos. Programa sua mente. Fecha os olhos, respira fundo. Entendeu? São várias técnicas. Cada um vai achar ou escolher a sua mais predileta. Leia uma frase, leia, sei lá, um salmo, leia a Bíblia, não sei. Aí vai de encontro do que cada um gosta, né? De religião, enfim, o que for. Mas tem alguma âncora no seu dia que te tire desse estágio de estou fazendo por fazer.
tá? Estou produzindo, não estou produzindo, estou produzindo por produzir e não com produtividade, tá? Dani, como eu posso chegar no meu objetivo, né? Como eu posso conseguir o que realmente eu quero? Como eu posso ativar isso dentro de mim, que meu ânimo é tão pouco? O que depende de mim, o que depende do outro? Então, assim, a gente tem que começar a pensar que o estágio, o que você está fazendo hoje? Você está vivendo por viver? Você está produzindo por produzir? Ou produzindo com produtividade? Essa é a frase que vai ficar. Você está produzindo por produzir ou produzindo com produtividade? Pensa nisso. Porque quando você pensa nisso, você acaba questionando o que depende de mim para sair desse estágio hoje de lamúria, de agonia, desse sentimento que eu não quero. Obrigada, Dani, você está aqui, tá adorando. Você nem fez pergunta hoje, mas tudo bem. O que depende de mim ou do próximo, por exemplo, o que depende do próximo que influencia na minha decisão de hoje, no meu objetivo que eu quero alcançar? Então, são perguntas que você pode fazer para você também, para o seu dia a dia, que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Ah, Dani, mas eu estou num estágio muito depressivo, de muita chateação, de muito isso, tal. Óbvio, aí esse momento aí tem que ter um acompanhamento de realmente um médico, um psicólogo que vai te acompanhar, talvez entrando até com remédio, com medicação, realmente para você passar esse momento, tá? Não estou falando que como o coach vai resolver, enfim, eu só fazer isso, só fazer essas tarefas, ela já resolve. Mas, assim, é um grande avanço. Então, você tem que perceber em você mesmo, até que ponto você está se penalizando ou está culpando o outro. Você está sendo uma vítima da sociedade, mais um. Porque é muito mais fácil a gente falar, legal, eu sou vítima, eu não consigo isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa do outro. Não, gente. O que depende de você hoje? Então, faça essa pergunta para você. O que depende de mim para mim sair desse estágio? Né? Mim índio, né? Falando aqui. Mas, assim, impõe uma meta, tá? Imponha uma meta. Porque a meta é importante para você alcançar e ver lá o objeto final. Foi igual o Everton aqui falou. Você acaba olhando o objeto final, você acaba projetando a tua mente lá para o futuro. Então, o Fabinho, ele não quer passar o ano novo, o Natal, vendo o Roberto Carlos, o especial do Roberto Carlos. Isso ele não quer, ele já decidiu para a mente dele. Ele pode até passar sozinho num parque ou dentro de casa, mas assistindo outra programação, nem que não seja Roberto Carlos, né, Fabinho? Então, assim, você delimita para o seu cérebro realmente o que você quer e o que você não quer. E o que você não quer, você vai ver que são coisas que você fazia por fazer, são coisas que não tornavam o seu dia tão produtivo, com qualidade. Esse é o grande diferencial. A Rosângela está perguntando aqui, qual a minha verdade? Não se sabotar? Sim, exatamente, Rô. É isso. O que são os sabotadores, né? Sabotadores são aqueles seres, né, que a gente fala, mas aí os seres são comportamentos, são pensamentos, são até pessoas que nos sabotam o dia a dia. Então, nós somos a média das 5 pessoas das quais convivemos. Quem é você hoje? Com quem você está convivendo? Com quem que você está projetando os teus planos? Quem são as pessoas com quem você compartilha as suas ideias? Tudo tem um diferencial, galera. Então, assim, é um tipo de sabotador. Ah, tem um amigo meu que é sabotador, uma amiga minha que é sabotador, um colega de trabalho que é sabotador. Às vezes, até o marido ou a esposa é um sabotador. Porque aí você tenta fazer um projeto emagrecer. Aí, de repente, o marido chega e faz o quê? Dá uma caixa de bombom para você. E aí você fala, cara, caixa de bombom, mas eu quero emagrecer. Por quê? E automaticamente ele te sabota. Qual outro tipo de sabotador? O nosso comportamento. Então, eu sempre fiz assim, né? O mal de Gabriela. Eu nasci assim, morrerei assim, viverei assim. Então, você fica sendo Gabriela o resto da vida, né? Boa noite, Julie. Isso mesmo, Fabinho. Sim, muito bom, Dani, saber o que não quer. Isso é verdade, já ajuda.
Então, assim, os sabotadores, os comportamentos, o teu corpo reage às vezes, e você não quer ver ou não quer enxergar aquilo. Então, o teu corpo reage quando não tá bem, o teu corpo reage quando tá bem. Foi o que eu falei, as nossas emoções, elas afloram no nosso corpo. Exatamente, Rô, nós somos sabotadores. Então, assim, às vezes o nosso pensamento também sabota nosso objetivo. Como, Dani? Com crenças. E aí tem aquela questão de crenças que pode vir lá da infância ou pode ter vindo criado ao longo da tua vida. Né? Uma crença que, sei lá, o pessoal fala muito, eu não vou conseguir dinheiro porque eu tenho que trabalhar numa empresa fixa das 8 às 6 da tarde. Se eu virar um empreendedor, trabalhar por conta, eu não vou conseguir dinheiro. Eu não vou conseguir nunca ser feliz. São crenças. Então, assim, quem que te impôs essa regra? Né? Quem que lá na infância falaram para você que isso era errado, que isso era certo, e você acreditou nisso. E quando você acredita em algo que por vezes você repete, isso se torna uma crença limitante. E essa crença, ela realmente te limita você alcançar os seus objetivos, né? Exatamente, aqui a Rô escreveu. Encontramos desculpas para tudo. É muito mais fácil a gente encontrar desculpa como seres humanos do que a gente realmente enfrentar o problema. Então, desde criança a gente tem disso, né? É muito mais fácil, né? Como criança eu entendo que quando eu chorar ou quando eu chamar a atenção, realmente esperneando, me jogando no chão, as pessoas elas vão olhar para mim. Então, é uma forma. Isso já é um sabotador lá da infância. Então, imagine quando você crescer, você se torna um adulto, que ao longo do tempo, se você gritar com alguém, se você falar mais alto, se você se impor, se você fizer cara feia, as pessoas elas vão fazer o quê com você? Elas vão te respeitar, só que na tua mente, você tendo esse tipo de comportamento, elas estão te respeitando. E nada mais é do que uma crença que te limita, porque as pessoas, elas fazem o quê? Elas não querem se aproximar de uma pessoa assim, né? Mas elas acabam se afastando, então você está bloqueando, de certa forma, até essas pessoas. Pensamentos é uma outra forma de sabotador, então, assim, eu penso todos os dias que o meu trabalho é péssimo, que eu não vou conseguir um emprego, por exemplo. Eu não vou conseguir um emprego. O que automaticamente acontece? O que você chama? Tudo que você fala, você retorna, é a lei da atração. Então, assim, o que você chama? Você chama que realmente você não vai conseguir um emprego, você chama que realmente você não vai conseguir aquele objetivo. Mas eu quero emagrecer. E aí, de repente, você fala, eu quero, mas você só fala por falar. Na tua mente você fala, cara, eu não quero emagrecer. E aí chega alguém e fala, vamos num restaurante, sei lá, no Outback. E aí você tá lá comendo lanche. Outra crença limitante vamos lá, eu nunca vou conseguir ter dinheiro. E aí por que nunca você vai conseguir ter dinheiro? Porque você repete isso todo momento para você. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui, ó, o Fabinho escreveu... Detesto crenças limitantes, exatamente. Mas todo mundo tem, cara, até eu. Meu amor, saudade de você, que bom que você tá aqui na live. Aí a pessoa cresce e vira aquela que briga até com o feirante pelo preço do chuchu. Exato. Então, assim, as pessoas, elas crescem... É que, assim, na verdade, ela cresce, né? A crença limitante, ela vem muito dessa questão de experiências ou lá da sua infância. E aí, ao longo do tempo, você tem isso. Mas tem uma outra coisa. Se você enxerga e tem clareza e consciência de que realmente você quer mudar, você muda, né? Óbvio, porque por mais que você tenha uma experiência ruim, é o que eu falo, você pode ressignificar ela. E como você ressignifica? Eu sempre falo amor, né? O amor, ele ressignifica tudo. Então, você ressignifica isso de uma forma dolorosa, porque dói ressignificar, dói você enxergar para você e falar, cara... Eu tenho que mudar isso, sabe? E realmente você muda. Aqui, ó, o Júlio escreveu. Vou precisar sair da live, vou correr, estou no projeto Emagrecer e sair do sedentarismo. Isso daí, parabéns. Muito obrigada. E o Danilo escreveu, tudo aquilo na nossa vida expande. Expande tudo de mal e tudo de ruim. Então, pensamentos bons expandem coisas boas, né? E trazem coisas boas. E pensamentos ruins também é a mesma coisa, gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala, o comportamento que a gente tem, entendeu?
Às vezes a gente está com algum problema e tem que quer resolver com outra pessoa, e aquilo você não resolve, aquilo acaba travando a tua vida também, você quer falar e você não consegue, e realmente tudo trava. Então, assim, tomem cuidados com seus pensamentos, tomem cuidados com as suas ações, com os seus comportamentos. Nós somos seres humanos, estamos aqui em estado de evolução sempre, mas assim, tome cuidado quando a ação ela se repete em vários casos. Então, quando você tem um comportamento de possessividade, por exemplo, e de repente as pessoas começam a se afastar de você, começa a prestar atenção, por que as pessoas estão se afastando de mim? Qual tipo de comportamento, qual tipo de ação, qual tipo de dificuldade que eu estou tendo ou fazendo que as pessoas estão se afastando, né? Outra coisa, eu já falei aqui também, de relacionamentos, por exemplo, relacionamentos em geral. Mas eu não tenho amigos, eu não tenho um namorado, uma namorada, sempre terminei, começa, termina, sai de um relacionamento, entra em outro, termina. Então, assim, qual tipo de comportamento que você está repetindo em cada relacionamento desse? Deve ter algum comportamento aí que você está repetindo, que você talvez não tenha clareza ou não queira ter, mas que você está repetindo que ele é a alavanca para o término dos relacionamentos sempre. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Pode ser possessividade, pode ser ciúmes, pode ser falta de atenção. Então, tem diversas coisas que você pode olhar e falar realmente. E aí você culpa o outro, né? Fala, mas o outro. Olha para dentro de você, tá? Olha com mais calma, com mais afinco, com mais vontade. E realmente anote aí tudo que você deseja como produção aí para amanhã é feriado aí, quem estiver viajando, mesmo faça isso hoje, né? Faça isso hoje, faça essa anotação, que foi a primeira dica aí, anotar tudo que precisa ser feito. Então pare agora, vou acabar já a live aí, galera. Quem não tiver mais pergunta, mas anota tudo que você tiver que fazer aí, todos os seus projetos, tudo que você quer fazer, eu quero, e não projetos para daqui a 2020, não, tá? Projetos para esse mês mesmo, eu quero conhecer um lugar novo, eu quero viajar, eu quero me conciliar com uma pessoa nova, com aquela pessoa que eu tenho uma briga, uma rusga, sei lá, qualquer outra coisa, mas que são coisas que estão desequilibradas aí na sua vida, né? São papéis que talvez você tenha que ajustar. É só ajuste, gente, é só ajuste. Não precisa encerrar, não precisa sumir, não precisa se fechar no seu mundo, mas são ajustes que você vai fazendo na sua vida, no seu dia a dia, que melhora a tua qualidade e que você se torna um pouco mais produtivo. Às vezes tem aquela pessoa que te liga todos os dias para reclamar, e isso faz com que o seu dia seja menos produtivo. Então pensa nisso. Pense em todas as ações que vocês queiram fazer, tá? Primeira dica, repetindo. Já anota o seu amanhã, o que você quer fazer para amanhã. Então, já anota hoje o que você tem que fazer para amanhã. Defina ações desse primeiro item, das ações principais, e as microações. E aí, acredito que você vai ter um planejamento aí, um plano de negócios. Na verdade, a gente fala isso muito em empreendedorismo, mas um plano de negócios para a sua vida, tá bom? Então, aqui, a gente precisa tomar consciência de tudo que nos limita, exatamente, porque é difícil mesmo, é difícil. Às vezes dói você ter que se separar daquela pessoa e, de repente, dói você ter que ter contato com a outra, porque alguma ferida te pega, alguma coisa que você queria falar, alguma coisa que a pessoa fez, enfim. Ou dói você ter que sentir, perceber que aquilo não é real, em verdade. Então, assim, saia disso, entendeu? Saia desse círculo vicioso. Realmente viva por viver, faça por fazer, faça por vontade, tá? Aqui, ó, o Fabinho escreveu, galera do Facebook, já está acabando, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, minha lista, quero uma tarde de shopping passeando com a Dani. Demorou, Fabinho, vamos. Vamos para o shopping, usar muitas roupas, comprar roupas, muito bom. Mas faça alguma atividade. Uma atividade minha que é para relaxamento, às vezes, é passear no shopping, olhando roupas, olhando vitrines, que é uma coisa que me relaxa, às vezes. Livraria é uma coisa que me relaxa. Entrar na livraria. Então, assim, são coisas pequenas que a gente acaba deixando de fazer, porque fala que a culpa é do tempo, né? O tempo não deu. Então, assim, limita teu tempo, anote todas as suas ações, o que você realmente gostaria de fazer e o que é importante ou não, tá bom? Um passo de cada vez, galera, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Facebook, quem tiver aí, ó, coraçãozinho, tem gente, poucas pessoas já, a pessoa já saiu, óbvio. E aí compartilha essa página com alguém, tá? Segue a minha página, pede pro seu amigo aí seguir também, tá bom? Compartilha a página. Isso daí. Instagram. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, tá? Até a próxima live, semana que vem tem mais. E eu queria muito agradecer aí todo mundo, tá? Que tá me mandando aí os assuntos, as dicas, os feedbacks também. Sou grata a vocês pela minha evolução também, tá? Beijo grande. Beijo, Instagram. Saudade, meu amor. Tchau, tchau. Aqui a Cida, ó. Como se afastar de uma amiga sem se magoar? Ficando um pouquinho na sua, talvez, ficando quietinha, talvez é uma solução, entendeu? Você acaba não brigando, não falando nada e realmente acaba, de certa forma, trabalhando com a resiliência dela, né? Então ela acaba deixando de reclamar, você acaba deixando de ser um ponto de fuga aí dela de estresse, tá bom? Gente, quem quiser me chamar depois no WhatsApp, pode me chamar aí para minha lista de transmissão, tá? Beijo grande. Tá bom, Cida? Se tiver alguma dúvida aí, pode me chamar também depois. Tá bom, galera? Compartilha aí na live do amigo. Beijo.